Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Galerinha, hoje vamos falar sobre tintas. Natália, qual tinta escolher? Qual tinta eu escolho para o ambiente externo? Qual tinta que eu escolho para o banheiro? Qual tinta que eu escolho para o meu ambiente interno? Eu quero economizar. Por que uma tinta é mais cara que a outra? Qual que é a diferença entre elas? Qual que é a cobertura? Então eu vejo que essas propriedades das tintas a gente precisa entender para a gente saber especificar o tipo de tinta correto para determinado projeto. E se o cliente quer economizar, qual tinta você vai indicar para ele? O que você pode fazer para diminuir no orçamento do seu cliente, né? Então a gente vai falar sobre tintas e eu trouxe para vocês aqui as linhas da Ciacolor, tá, pessoal? Então a Ciacolor, ela tem 6 linhas de tintas, tá? A primeira é a Super Premium, a Premium, a Standard, a Cia Turbo, a Cialar e a Profissional. Essas daqui são as econômicas, tá bom? Vou colocar aqui, econômicas. Elas são só para interior, só para ambientes internos, interior, tá? Vocês vão entender o porquê interior e interior. A Cia Turbo, ela é o melhor custo-benefício, porque ela tem alto rendimento, tá? Eu já vou explicar tudo isso para vocês. Então vamos lá. Pra gente entender as tintas, a gente tem que entender a composição delas, tá? Isso daqui tudo, eu fui lá na Ciacolor, eu conversei com o Cleverson, que é o engenheiro químico deles, então é o responsável por toda a composição de tintas, o que faz melhoria nos produtos, por tudo. Ele é o cara lá dentro, na parte do laboratório, na parte química da coisa, né? Então eu fui lá e ele me explicou tudo isso daqui. E eu decidi passar pra vocês, porque eu acho que é super válido e esclareceu muitas coisas na minha cabeça, tá? Hoje eu falar sobre tinta é bem mais claro depois que eu aprendi isso daqui. Então vamos lá. A primeira, gente, a gente vai analisar primeiro cobertura úmida. O que é essa cobertura úmida? É quando você pega a tinta e você passa a primeira demão. Antes dela secar, logo que você passou, você vê que a tinta tá úmida, né? Então essa cobertura úmida. E você consegue reparar que quando você faz isso numa tinta Super Premium, que é a linha A, né? Numa linha, vou colocar aqui linha A, né? Linha A e aqui a linha econômica. Você vai ver que a cobertura dessa garota aqui, ela é bem melhor do que a cobertura dessa daqui. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, onde eu passo uma demão de cada linha de tinta da Ciacolor e você consegue ver a diferença entre elas, entre uma top A e uma mais barateza, tá? Você consegue ver. Então entra lá no meu Instagram que tem um vídeo super legal, que vai esclarecer isso na sua cabeça também. Então quando você passa, ela ainda tá úmida, você consegue ver que a cobertura dessa daqui, ela é muito maior do que a Profissional. E isso daqui depende do pigmento branco, gente. Então, isso daqui eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui, ó. Ela tem uma cobertura, vou colocar aqui no meio porque não cabe, tá? Uma cobertura maior, cobertura. E durabilidade, tá? São as duas propriedades dessa daqui, durabilidade. Então, pera lá, vamos entender. O que determina a cobertura, uma maior cobertura e uma durabilidade é o que eles chamam de pigmento branco. Esse pigmento branco, ele nada mais é do que o dióxido de titânio, tá bom? Pigmento branco. Então, quanto mais pigmento branco você tem, maior a sua cobertura e maior o seu rendimento. E também, mais cara vai ficar a sua tinta. Por quê? É esse carinha aqui que determina o preço da tinta, porque ele é muito caro. Então, porque ele determina a cobertura e a durabilidade, que são as duas propriedades mais importantes da tintura, né? Então, se ele determina essas duas propriedades e ele é muito caro, isso quer dizer que quanto maior o número de pigmento branco, mais caro vai ser a tinta. Porém, a sua durabilidade e a sua cobertura é maior. A gente consegue analisar que na Super Premium tem 90% de pigmento branco. A Premium 90%, a Standard 85%, 85%
55 e 55. Ficou claro? Então você foi lá, pegou a tinta, passou a primeira demão, ela ainda tá úmida, você viu que cobriu legal. Às vezes com uma demão dessa tinta aqui, dependendo da superfície, você já consegue. Entendeu? Sendo que 4, 5 demão essa daqui, você vai ver que ainda não vai estar legal a cobertura. Por quê? Porque ela tem uma quantidade reduzida de pigmento branco, que determina a durabilidade e a cobertura da tinta. Por isso que uma Super Premium ela é mais cara que uma econômica, tá bom? Então vamos lá. Agora entendemos essa coluna. Agora vamos para colunas, a cobertura seca, que é quando você passei uma demão, passei 2 demão, ela já tá seca, já tá ok. Isso daqui, gente, ela é a mesma coisa que o rendimento. Então essas duas colunas aqui, ó, elas estão ligadas. Aqui a gente vai falar em números, tá? E aqui eu só coloquei um maisinho para você entender qual que tem um rendimento maior. Mas isso daqui é a cobertura seca, é o rendimento. Então vamos lá, uma Super Premium, ela rende 8 metros quadrados por litro. Enquanto uma Premium, 6 metros quadrados por litro, 5 metros quadrados por litro. E aqui tá o ponto, gente. Essa daqui, ela rende 9 metros quadrados por litro. E por que isso? E você vai me perguntar, Natália, mas ela é uma tinta intermediária, né? Ela é a Cia Turbo aqui, ó. Por quê? Então quer dizer que essa daqui ela é mais cara, essa daqui ela é uma intermediária, essa daqui é mais econômica. E a intermediária ela tem um rendimento maior do que uma Super Premium? Sim, galera. A cobertura dessa, ela é melhor, ela tem 90%, enquanto essa daqui é 85%. Naquele vídeo você vai conseguir analisar que mesmo tendo 5% de diferença, você vai ver que a cobertura dessa Super Premium ela é melhor que a da Cia Turbo. Porém, o rendimento dessa daqui ela é melhor, tá bom? E aí você vai falar, Natália, mas e aí, eu escolho a Cia Turbo ou escolho a Super Premium, sendo que a diferença é pequena? Aí é que tá. O que vai determinar essas duas aqui, onde você vai escolher e por que você vai escolher, vai ser aqui na resistência à abrasão. Que isso quer dizer a limpeza, gente. Eu vou colocar aqui, ó, limpeza. O que é essa resistência à abrasão? Isso daqui é um teste que a tinta passa, onde é uma esponjinha, sabe, uma buchinha áspera, ela fica fazendo esse movimento aqui em cima da tinta, ó. Pam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você vai ver a resistência à abrasão. Enquanto uma linha Super Premium, ela tem 200 testes, né? Então tem 200 escovadinhas aqui para conseguir atrasar ali, para conseguir danificar a tinta. A Cia Turbo, ela tem 40 só. Então essa daqui, ela tem 200 de resistência à abrasão. No teste, né, tem 200 passadinhas, enquanto essa daqui tem 40, basicamente isso, tá bom? O teste. Então, essa daqui, ela tem uma resistência melhor do que essa. Aí fala assim, Natália, tá, mas e aí? Vamos supor, você vai pintar sua casa e você quer economizar, você precisa diminuir o orçamento, e aí eu vou olhar pra você e falar assim, ó, beleza, então a gente consegue diminuir aqui na parte de tinta, tá bom? Pra área externa, onde a agressão ela é maior, você tem intempérie, você tem chuva, você tem poeira, você tem ali uma agressão maior na parte externa da sua casa, então eu vou aconselhar que você usa uma tinta de qualidade melhor. Então a Super Premium, por quê? A resistência à abrasão dela é melhor do que uma mais econômica, ó. Você vê que ela diminui muito. Você vê que enquanto aqui é 200, aqui já caiu pela metade. Então aqui já diminuiu mais ainda, né? Então, para sua área externa, você usa uma tinta da linha A, né? Uma Super Premium, mas para o seu ambiente interno, que você não vai precisar ficar limpando, você não vai precisar ficar passando bucha num local assim, você pode usar uma Cia Turbo, que ela tem um rendimento melhor, o custo-benefício dela também é melhor, porque ela está intermediária, e ela tem um rendimento muito bom, tá bom? Então, para sua área interna, você vai fazer, por exemplo, uma sala ou seu quarto, não vai ter muito perigo de sujar, de ficar limpando. Eu aconselho que você use também uma Cia Turbo. Se você quer economizar na sua obra, você consegue usar isso. E aí, o que determina essa resistência à abrasão, né? Agora falando de composições, é a porcentagem de polímeros, né? A porcentagem de ligantes que tem aqui. Então, quanto maior o número de polímeros,
maior a sua resistência. Quanto menor a sua quantidade de polímeros, menor a sua resistência. Isso daí vai nos levar para a parte, as linhas econômicas, né? A Cialar e a Profissional, ela tem uma quantidade de polímeros muito baixa, ó. Ela tem muito pouco polímeros, então a resistência à abrasão dela é muito baixa. Por isso que ela é indicada só para ambientes internos. Ela não é indicada para ambientes externos. Por isso que ela é a linha econômica, tá bom? Então, até aqui, essas quatro primeiras, você pode usar tanto para ambientes internos quanto para ambientes externos. E as linhas econômicas você vai usar apenas para ambientes internos por conta da quantidade de polímeros que é muito baixa, tá bom? Ficou claro isso daqui, pessoal? Então, assim, vamos fazer um resumão. Eu gosto do resumão, né? Eu gosto de chegar no final, fazer um resumão. Você tem 6 linhas de tinta, a mais cara para a mais barata. O que vai determinar elas, a qualidade, é a cobertura úmida, que é a quantidade de pigmento branco, que é aquilo que vai encarecer a tinta. Por quê? Porque ele é o dióxido de titânio e ele vai determinar a sua cobertura e a durabilidade. Quanto maior a quantidade de pigmento branco, mais cara é a sua tinta, maior a sua durabilidade, maior a sua cobertura. Sendo que as linhas econômicas têm menor, por isso que ela é mais barata, tá? Cobertura seca, rendimento, tá? Esse aqui que tá aqui, não tem segredo, 8 metros quadrados por litro, 6 metros quadrados por litro. E aqui a gente tem a Cia Turbo, que é a linha de melhor custo-benefício. Porém, você vai ter um problema aqui na resistência à abrasão. A resistência de limpeza dela é muito menor do que uma Super Premium, que ela tem uma resistência à limpeza bem maior do que ela, tá bom? E aqui é só os maisinhos que determinam isso daqui, ó. Elas estão ligadas, essas duas colunas. Ficou claro, pessoal? Se faltou alguma dúvida, se você quer conhecer os produtos da Ciacolor, eu te convido para entrar no site deles, tá bom? www.ciacolor, vou deixar aqui embaixo. Entra lá, tem a ficha técnica de todos os produtos. Então, você esqueceu o rendimento, você quer saber um produto diferente, um tipo de tinta, se tem determinada cor, qualquer coisa, gente. Você pode entrar lá no site da Ciacolor e conhecer um pouco mais sobre as linhas e sobre os produtos dele. Ou também você pode entrar no meu Instagram, eu sempre tô lá na firma. Tô sempre na firma falando sobre os produtos, mostrando, estando lá, né? Posso estar perguntando pro químico, fazendo um bate-papo. Pode estar me mandando no Instagram. Qualquer dúvida você pode mandar aqui pra mim. Se você gostou desse vídeo, eu te convido para curtir e se inscrever no meu canal, porque é muito importante pra mim e eu vou saber se você tá gostando desse tipo de conteúdo ou não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até depois.